Este é o Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. Vamos nós, são 9h45 agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Nacional AM Brasília. O programa é o Revista Brasil aí no seu rádio. E você hoje já levantou, já deu um jeito de combater aí o Aedes aegypti? Já verificou se na sua residência tem aí foco do mosquito, alguma coisa assim nesse sentido? Pois é, importante é verificar. E eu estou puxando aqui este assunto, já que nós vamos conversar já com o doutor Benny Schmidt. Doutor Benny, ele é médico patologista e neuromuscular. Nós vamos conversar com ele justamente sobre vírus. A gente ouve muito falar e falamos bastante sobre o Zika vírus, quer dizer, o vírus que também causa aí a chikungunya, a dengue e causa também aí a influenza e outros tipos de doença. Mas afinal, o que é o vírus? Por que ele é tão difícil assim de ser combatido? Doutor Benny, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção com a emissora, tá bem? Bom dia, Walter, eu que agradeço novamente essa oportunidade em nome da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado ao senhor pela gentileza, doutor Benny. Então conta para nós, doutor Benny, vírus, porque muita gente leiga, né, como eu, por exemplo, pensa assim, mas por que não tem um remédio para chegar nesse vírus e acabar de vez com ele? Por que é tão difícil assim, doutor Benny? Perfeitamente, Walter. Então vamos falar de uma maneira mais fácil de ser entendida, um pouquinho sobre o que é um vírus. Pois não. O vírus, Walter e rádio ouvinte, não é um ser vivo do ponto de vista científico, porque o vírus não possui metabolismo próprio. Quer dizer, o vírus não tem vida própria. O vírus, ele, para se replicar, ele já foi considerado como genes aberrantes, né? Porque ele, no caso do vírus da gripe, por exemplo, ele é feito de um RNA, né? De ácidos nucleicos. Ele, para se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula viva, que está presente, por sua vez, nas plantas com flores, nos vertebrados como macacos, gorilas e seres humanos, e em bactérias, em bacilos. Quer dizer, os vírus precisam estar presentes em outras células, e aí eles pegam a energia dessas células, principalmente no ciclo de Krebs, né, que é a maior fonte de energia de todos os seres vivos, e se reproduzem. E com isso as células acabam morrendo por falta de energia ou pelo ataque dos soldados do nosso corpo, né, os anticorpos, que vêm na tentativa de tentar deixá-los, destruí-los, né? Por que é difícil criar um remédio contra um vírus? Justamente por isso, Walter. Porque os vírus não possuem metabolismo próprio. Os vírus não produzem toxina, não produzem nenhuma proteína, né? Então, fica difícil, a não ser aquelas que interessam a sua replicação, lógico, fica difícil da farmácia, da ciência, da farmácia, construir um medicamento que bloqueie a sua proliferação. Esse é o principal motivo de ser difícil a gente combater os vírus, né? O único medicamento até hoje que funciona para uma infecção viral, para o vírus, é o HIV. Então, mas se bloqueia a transcrição pela transcriptase, reversa, então a gente consegue diminuir a carga viral, não consegue se aniquilar totalmente os vírus, mas pelo menos consegue se controlar a sua multiplicação. Então, nesse sentido, doutor Benny, nos leva, portanto, ao raciocínio de que é impossível realmente acabar com o vírus, mas a ciência caminha, pelo menos, para ter um controle maior sobre o vírus, doutor Benny? Veja bem, a ciência é sempre dependente do tempo, né? Assim como a verdade, né? Quando eu estudei medicina, né, Walter, tinha muitas coisas que me disseram que era verdade naquela época,
40 anos, né? Há 40 anos atrás, que hoje em dia não é mais verdade, né? Então a ciência depende do momento, né? Do tempo. Nesse momento, realmente a gente não tem drogas antivirais, né? Com exceção do HIV, né? Mas as vacinas estão sendo aprimoradas, né? Vacinas, por exemplo, do HPV, que por sua vez está relacionada ao câncer de colo do útero da mulher, por exemplo. Então, nós estamos aprimorando as vacinas, né? Mas essa não é a melhor estratégia, viu, Walter? Eu queria deixar uma mensagem bonita para o seu rádio ouvinte, nessa manhã, que a melhor maneira de se combater o vírus não é com a farmácia, não é com as vacinas, mas é com o estado de saúde próprio de cada pessoa, né? Uma pessoa rígida, uma pessoa saudável, uma pessoa que se alimenta bem, que não é obesa, não é hipertensa, que ama o seu trabalho, que ama a sua família, que tem uma relação boa com seus familiares, que aproveita a vida, que tenta atingir a plenitude do ato de viver, né? Uma pessoa que consegue ser feliz. Isso sim é a maneira mais inteligente de se prevenir uma infecção viral. Porque esse vírus, ele pega, por exemplo, Walter, a gripe. De onde se origina essa palavra gripe? Gripe. Gripe em francês significa agarrar abruptamente. E os vírus são praticamente todos, nós podemos chamar de agentes de gripe, né? Eles atacam a gente abruptamente quando a gente está suscetível. Não só suscetível, logicamente, geneticamente falando, né? Porque toda doença depende da genética, mas quando a gente está suscetível imunologicamente, num estado físico, social e psíquico, eu diria até espiritual, né? Quando a gente está fragilizado emocionalmente. Esse é o momento do vírus replicar. Então, essa nossa luta incessante pelo bem-estar, pela felicidade, né? Eu acho que essa é uma maneira extremamente inteligente de evitar as infecções virais. Quer dizer, cada vírus ele tem, portanto, um poderio, tem uma força. Por exemplo, hoje, a gente pensando aqui num vírus que está praticamente sob controle, mas tem que estar sempre de olho, é o da poliomielite, ou seja, que causa um determinado tipo de doença. Quer dizer, existem muitas variações de vírus esparramados por aí, doutor Beni? Existem vários tipos de vírus descritos na literatura, né? Ele, no passado, antes de Stanley, um trabalho de Stanley em 1935, na Science, achavam que os vírus eram produtos das células genes aberrantes, né? Depois descobriu que eles são como proteínas virais, né? Agora, veja bem, a poliomielite causada pelo vírus da polio, que foi uma epidemia terrível, porque ou matava as crianças ou deixava elas com sequelas para o resto das suas vidas, né? E foi conseguida controlar através da vacina, né? Eles, às vezes, têm tropismo pelo sistema nervoso. Atualmente se detectou o CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, CDC, Center of Disease Control, definiu que, por exemplo, o vírus da Zika é neurotrófico. Assim como nós, na Escola Paulista de Medicina, conseguimos demonstrar que o vírus da AIDS era neurotrófico, né? Tem vírus que são epidermotróficos, né? Por exemplo, o vírus da gripe, você pode contrair gripe num aperto de mão, porque o vírus está nas bactérias das suas mãos. E aí, Walter, se você me permite um segundinho, eu queria fazer uma Por favor. Posso? Pois não. A partir desse que o vírus está nas bactérias das mãos, né, eu quero dizer ao seu rádio ouvinte que o maior reservatório viral, quer seja no corpo dos insetos, quer seja no corpo das bactérias e dos bacilos, ele está sinalizando para o ser humano que é preciso cuidar da higiene do planeta. Porque as florestas estão diminuindo, a agricultura está avançando cada vez mais, e o maior reservatório de vírus acaba ficando no lixo.
na sujeira, nos esgotos. Então, nesse momento que o país está em tumulto político, né, é fundamental, deveria ter uma bandeira hoje lá na votação, saneamento básico já. Né? Se a gente não sabe qual político tem que ficar ou tem que sair, o cientista sabe uma coisa, que o saneamento básico é já. Esse não se discute. Os outros critérios que eu estou falando, a gente pode discutir. Agora, higiene, por exemplo, as testes humanas, né, Walter, elas deixaram essa noção para o cientista que higiene é sinônimo de saúde e sujeira é sinônimo de doença. Então, além daquela plenitude de viver, de ser saudável, hoje a ciência sabe perfeitamente que investir em saneamento básico, esgoto, né, coleta de lixo, água potável para todo brasileiro é fundamental para a gente combater essas infecções virais, né? E dizem que os políticos não gostam muito de investir em saneamento básico, Walter, porque não dá voto. Mas está na hora de dar voto, né? Está na hora da população entender, né, que por exemplo, o Aedes aegypti, por que ele gosta de sujeira? Porque faz parte, né, da sua dieta, né, justamente bactérias e protozoários, né, que vivem em águas poluídas, nos esgotos e na sujeira. Lavar as mãos sempre é importante, então, para, de certa forma, não ser atacado ou ser alcançado por um tipo de vírus, doutor Beni? Lavar as mãos, Walter. Graças a Deus, nós devemos aos índios o hábito de se banhar todos os dias. A gente tem que agradecer aos indígenas que nos ensinaram a tomar banho todo dia, né? A gente tem que lavar as mãos, limpar o nosso corpo, mas limpar também a nossa casa, né? Cuidar da nossa casa, cuidar das nossas coisas, tratar a vida com carinho, tratar o nosso corpo com carinho. Tá muito bem, doutor Beni, é sempre um prazer e um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a emissora, doutor Beni. Walter, muito obrigado, é sempre um prazer falar com você que me dá essa oportunidade, de novo, em nome da Neuromuscular, da Escola Paulista. Um bom domingo a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado também ao senhor. Até uma próxima, doutor Beni. Até lá. Nós falamos com o doutor Beni Schmidt justamente sobre este assunto. E assim nós chegamos ao final da edição de hoje do Revista. Mais uma vez aí chamando a sua atenção que amanhã